Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o oferecimento Monster, o nosso energético oficial do estudante. E esse Monster tradicional sem açúcar, ele é sensacional. Então olha só, bem-vindos ao nosso vídeo que a gente vai fazer um aquecimento para a lista de transmissão para o STJ. Para você que vai fazer a prova do STJ que está chegando, informática vai ser um diferencial muito grande, porque tem um conteúdo programático novo, muita coisinha nova e normalmente informática derruba o candidato e você não pode passar por isso. Você vai gabaritar informática e já sabe, gabaritou informática, deve um vinho pro professor, então vamos encarar a Banca CESP de frente, tá? E eu já quero colocar com vocês aqui as primeiras questões sobre esse conteúdo, que aí fica fácil demais, professor. Então dá uma olhada nesse material, essas questões eu já disponibilizei para vocês, então presta atenção. Olha a questãozinha aqui, ó. Informações e dados, olha a Banca CESP, informações e dados são conceitos equivalentes, pois ambos representam fatos brutos e não processados. O conhecimento é gerado diretamente a partir dos dados, e a inteligência é simplesmente o acúmulo de informações, sem necessidade de interpretação ou análise crítica. Essa questão você pode gritar tranquilamente na hora da prova do STJ. Horroroso esse item, tá? Quando a questão estiver muito errada, você pode gritar assim, ó, horroroso esse item, tá muito errado e eu vou explicar para vocês por quê. Porque eu quero explicar aqui para você entender bem a diferença entre dados, vamos colocar as palavrinhas que interessam aqui para vocês, dados, olha só, informação, olha a importância disso, meu consagrado e minha consagrada, informação, conhecimento, vamos colocar a abreviação aqui da palavra conhecimento, e claro, a principal palavra aqui é a palavra inteligência. Então, quando você entende a diferença entre dados, informação, conhecimento e inteligência, tudo fica mais fácil, tá? Primeira coisa que você entende para as provas CESP, olha só, dados é matéria-prima, dados é aquilo que entra. Por exemplo, você está digitando no Word, você está introduzindo o que no seu computador? Dados. Legal? Entendi, professor. Então, dados é matéria-prima. Por exemplo, eu vou lá e digito assim, ó, no Excel, por exemplo, 2 vezes 2, aconteceu a introdução de dados. Então, dá um exemplo aqui, professor. Então, quando eu digito lá no Excel 2 vezes 2, eu estou introduzindo o quê? Dados. Aí vem a informação. A informação e os dados não são semelhantes. O começo da questão já estaria errado, porque informação são os dados trabalhados. Então, informação é o 4. Informação são esses dados trabalhados. Então, 2 vezes 2 é a introdução de dados. O 4 é a informação. Então, qual a diferença entre dados e informação? Simples. Dados é matéria-prima, o que entra. E a informação são esses dados trabalhados. O conhecimento já é a parte humana envolvida. Então, vamos colocar você aqui, ó, bonitinho, tá? Bonitinha. Você vem a ser a parte do conhecimento. Então, o conhecimento é a parte humana envolvida. O conhecimento é o que fazer com informação. Por exemplo, ó, 2 vezes 2, dados. 4, informação. Agora vem o conhecimento. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse 4? Aí é a parte humana envolvida. E claro que às vezes você sabe o que fazer, mas tem que fazer isso com inteligência, tá? Que é além do conhecimento. É saber o que fazer, mas com inteligência. Vamos dar exemplo clássico das minhas aulas. Olha só. Quando você passar no seu concurso do STJ, você vai trabalhar o mês inteiro e vai cair o seu salário. Você vai entrar no site do banco, colocar login e senha no site do banco. Quando você coloca login e senha, você está introduzindo dados. Aí você vê o saldo. Saldo é a informação. Saldo é informação. Beleza. Agora vem o conhecimento. Aí você pensa assim, nossa, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Tanto dinheiro. Aí é o conhecimento. Aí você pensa assim, pô, eu tenho que investir. Beleza? Aí você cria a ideia de investir. Investir é o conhecimento, eu tenho que investir. Aí você vai lá e faz um investimento, sei lá, numa empresa na Ucrânia. Faltou para você o quê? Inteligência. Então você sabe que você tem que investir, mas você tem que investir com inteligência. Pegou a ideia? Vamos dar um exemplo mais clássico aqui, olha só. Você passou no concurso público, né, entrou no login e senha no seu banco, dados. Aí você vê o saldo. Saldo é o quê? A informação. Aí o conhecimento. O que você vai fazer com esse dinheiro? Bom, eu tenho que comprar um vinho para o professor. Esse é o conhecimento. Você tem que comprar um vinho para o professor.
Beleza? Aí você vai lá e compra um vinho sangue de boi. Faltou o quê? Inteligência, né? Você sabe que você tem que comprar um vinho para o professor, mas você tem que comprar com inteligência. Então você não vai comprar, por exemplo, um sangue de boi. Senão vai faltar inteligência. Você vai comprar uma Angélica Sapada, meu consagrado. Então, dados, matéria-prima. Informação são os dados trabalhados. Conhecimento é a parte humana envolvida. E inteligência é o que fazer, né? É usar aquele conhecimento com inteligência. Fechou? Beleza? Então a questãozinha de cara, ela já está errada, meu consagrado. E por quê? Informação e dados são conceitos equivalentes. Está errado esse item. Isso aqui é muito fundamentado no edital de vocês, porque no edital de vocês tem um tópico chamado de dados, tá? Do STJ. Então você tem que entender isso, porque vai cair na sua prova. Fechou? Outro conceito importante que está no seu edital é segurança da informação. A gente sabe hoje, né, cara, que a segurança é essencial para você viver bem e existem milhares de pragas virtuais. Então hoje, por exemplo, o seu WhatsApp pode ser clonado? Sim, porque a sua senha é coisa fácil de você deixar em sites. A sua senha é coisa fácil de alguém descobrir. Então, nesse caso, existem recursos que aumentam a segurança na hora de autenticar o WhatsApp, na hora de autenticar o Instagram, na hora de autenticar na sua conta. Então, existe hoje política de multifator. O que é política de multifator? Além da senha, vai ter um outro fator. Qual que seria esse outro fator? É colocar, por exemplo, um SMS que chega no seu celular, é colocar, por exemplo, um código que chega no e-mail, tá? Então existe a política de 2 fatores do WhatsApp, existe a política de 2 fatores do Instagram, e normalmente quem não tem política de 2 fatores acaba sendo clonado. Isso é uma coisa natural. Então hoje isso também pode ser chamado de multifator, né? Pode ter mais de 2 fatores. Isso é bem legal para a sua prova. Então, além da senha, você vai ter uma outra parte, um código, um e-mail, um SMS, para você poder acessar aquela conta e te trazer mais segurança. Então não adianta o hacker ou o cracker ou qualquer pessoa ter a sua senha. Vai chegar para você um segundo código para validar a sua autenticação. Isso é massa demais. Isso caiu na prova. Dá uma olhadinha aqui, professor, olha só. Ó a questão número 2. O uso de autenticação de multifator tornou-se uma medida fundamental na segurança em 2024. Sendo recomendada para proteção contra sistemas sensíveis, uma vez que o uso de senha, somente a senha isoladamente, é considerado insuficiente para prevenir ataques de engenharia social, como phishing. Tá certo essa questão. Por quê? Porque o phishing é uma forma de explorar a ingenuidade das pessoas. É uma engenharia, é uma pescaria. Então existem hoje técnicas de phishing que vão pescar a sua senha. Mas não, se você tiver uma política de multifator, não basta ter a senha, vai ter que ter uma outra senha, um outro código, uma outra coisa para acessar a conta. Então a questão número 2, ela está verdadeira, muito bom isso para as provas de concurso. Beleza? Continuando, professor. E a gente sabe hoje, né, pessoal, que a política de segurança é fundamental. Quando você adota uma política de segurança na sua empresa ou para uso pessoal, você vai adotar várias coisas que a gente vê em aula. Por exemplo, antivírus, que a gente vai ver na lista de transmissão, né, uso de firewall. Lembrando que o firewall é um sistema fundamentado em bloqueio. A ideia de um firewall é evitar um acesso não autorizado, por exemplo. O seu computador já tem um firewall doméstico, que já vem na instalação do Windows. Chama Windows Defender Firewall. Professor, o que o Windows Defender faz? Ele defende, meu consagrado! Então, o Windows Defender é uma associação de segurança, a gente sabe disso. E o firewall, cara, né, ele é implementado para evitar um acesso não autorizado. Só que uma coisa que eu quero que você entenda. A principal política de segurança, ela não é tecnológica. Então, ela não é tecnológica. Então, sempre que o candidato, que a prova falar que vai substituir o ser humano, tá errado. Tá? Por quê? Porque quem configura o firewall é o usuário. Né? Às vezes você coloca um pendrive lá, o antivírus fala assim, ó, não abra, não abra, não abra. Você vai e abre o inferno. Tá? Então o problema da segurança da informação é o usuário. Claro que nada substitui, né, a presença do usuário. A segurança é essencial, claro, mas o usuário é que configura tudo isso. Então muito cuidado com a ação do usuário. Às vezes um funcionário, um servidor mal intencionado ou bocó mesmo, pode prejudicar toda uma empresa. Vamos nessa? Então, olha a próxima questão, professor. E a questão número 3, CESP falou o seguinte: em 2024, a utilização de firewall tradicional
em sistemas corporativos foi amplamente substituída pela solução baseadas em inteligência artificial. Primeiro, né? A inteligência artificial hoje, ela ajuda na segurança. Não quer dizer que foi amplamente substituída. Que detectam ameaças automaticamente em tempo real, eliminando completamente a necessidade de intervenção humana. Eliminando completamente a necessidade de intervenção humana. O que você vai gritar em voz alta na hora da prova? Horroroso esse item, tá muito errado esse item, porque isso não é verdade. Nada substitui completamente a necessidade de intervenção humana, a gente já sabe disso, tá? Que maneiro! E a gente sabe que hoje, por exemplo, as pragas, elas cresceram, né? Muita praga virtual, né? Vírus é uma coisa que a gente sempre escutou, né? E a gente, phishing, que a gente viu hoje na aula, que é uma engenharia social, que é uma técnica de explorar a ingenuidade das pessoas. Por exemplo, você recebe um e-mail do Banco do Brasil, falou lá, cadastre a sua conta. Você faz todo o recadastramento, logo você percebe que nem tem conta no Banco do Brasil, mas você forneceu dados sensíveis. Isso é uma forma de explorar o usuário bocó, engenharia social, phishing é pescaria. E uma praga muito clássica em prova hoje é o ransomware. Cara, que praga do inferno. O ransomware, ele, né, atacou milhares, né, de empresas, hospitais, órgãos do governo, e a ideia do ransomware é sequestrar os dados. Ou seja, codificar as informações. Aí você, usuário legítimo que vai acessar os dados, não consegue. Você vai precisar de um código. Aí o hacker entra em contato com você e fala, opa, né, para você acessar os dados, você vai ter que pagar um resgate. Aí você paga o resgate e o hacker te dá o código para você acessar os dados. Então o ransomware é uma forma de codificar as informações, sequestrar as informações. Então uma boa política para evitar ter prejuízo com isso, ter prejuízo, é backup. Backup sempre é uma ótima política. Então dá uma olhada na próxima questão, professor, vamos nessa. E a próxima questão, a banca falou o seguinte: em 2024, com o aumento dos ataques de ransomware, muitas empresas adotam a estratégia de segmentação de redes como uma prática recomendada para limitar o impacto de um possível ataque. Cara, isso é muito legal. Vamos dar exemplo aqui para vocês entenderem bem? Olha só. O que é uma segmentação de rede? Observe o seguinte, eu tenho aqui o banco de dados da nossa faculdade aqui. Então nós temos uma faculdade, Polo Asa aqui em Brasília, que chama FBR, Faculdade de Brasília. Então imagine que o hacker, ele vem aqui e sequestra os dados da minha empresa, né, da nossa faculdade. E aí ferrou. Agora, se eu tiver uma segmentação de rede, quer dizer que esses dados eles podem estar em outros lugares, para evitar um prejuízo desses dados centralizados aqui. Então a segmentação de rede é sim uma boa prática. Então olha só, em 2024, com o aumento dos ataques de ransomware, muitas empresas adotam a estratégia de segmentação de redes, como uma prática recomendada para limitar o impacto de um possível ataque, isolando partes críticas da infraestrutura e impedindo propagação rápida do malware. Verdadeira questão número 4, professor. A segmentação de redes ajuda, né, a ter menos impacto ransomware. Por quê? Porque ele vai segmentar e deixar as redes mais isoladas, aquelas partes mais críticas estão em vários lugares, então tá errado a questão, tá certa a questão número 4. Muito boa essa questão. E uma coisa que eu quero que você entenda, que no edital do STJ, ele trouxe uma coisa chamada de governança da informação. Hoje, por exemplo, pessoal, quando você salva os dados da empresa, por exemplo, os dados do STJ, por exemplo, né, os dados do STJ estão em um lugar. E quem governa essa informação? Essa informação ela tem qualidade? Quem tem acesso a essa informação? Essa informação ela é verídica? Então hoje a governança da informação ela é muito, né, instituída com lei, por exemplo. Existe a Lei Geral de Proteção de Dados. Então onde esses dados serão gravados? Quem são as pessoas que acessam esses dados? Qual nuvem essa informação está armazenada? Então tudo isso influencia. Inclusive quando você salva as informações nas nuvens, você perde o governo dessa informação. Se a nuvem não for sua, você perde o governo. Por exemplo, aqui na nossa empresa, nós armazenamos nossos dados no Google Drive. Então, quer dizer, quando eu jogo para o Google Drive, eu perco a governança. Eu não sei como os dados são tratados lá, mas é uma forma aí de segurança. Então, hoje existe uma ideia, uma coisa muito cobrada em prova, tá no edital do STJ, que é a governança dos dados. Então, presta atenção na próxima questão, que ela é muito boa para você entender esse conceito de uma forma geral. Olha só, na governança da informação,
O conceito da qualidade dos dados, né, refere-se apenas à precisão, sem levar em consideração outros aspectos, como integridade. Já está errado, tá? Pessoal, a qualidade está diretamente ligado à integridade. Que integridade? Garantia que a informação não foi o quê? Alterada, garantia que a informação é fidedigna. A qualidade dos dados também preza a consistência, os dados precisam ter consistência e, claro, completude. O que significa? Né? Não adianta você só ter parte dos dados, você tem que ter todas as informações. Então, dentro da governança dos dados, que nós vamos trabalhar bem na nossa lista de transmissão, tá? A qualidade envolve integridade, consistência e completude, e não somente a precisão dos dados. Então a questão está errada porque ele fala sem levar em consideração outros aspectos. Então você pode gritar tranquilamente na hora da prova, horroroso esse item! Então olha como é legal as provas de concurso. Viu como mudou a ideia e a abordagem das questões. E agora a gente vai começar, né, a nossa lista de transmissão. É igual o que eu fiz hoje, mas você recebe todo dia listas do conteúdo programado de informática e logo após a resolução em vídeo, durante 10 dias intercalados, tá? Até, né, você ter todo o conteúdo programático. Então você vai estudar de forma simples. Não precisa ficar estudando milhões de aulas de aulas e aulas de informática. É isso. Lista de transmissão. Você recebe no seu WhatsApp e logo após a resolução em vídeo, de forma assim, ó, objetiva, né? Pegando todo o conteúdo programático que foi cobrado no edital. Então serão várias listas e você vai ter direito. Quer saber mais sobre a lista? Entre em contato. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, ó, porque faltam poucas vagas para a lista de acabar, para a lista de transmissão acabar, e eu quero que você faça parte. Então olha só, 067, beleza? Vou colocar aqui, ó, 9, minha letra é horrorosa, 99217, olha só, 6565, tá? Então 067 99217 6565. Então, entre em contato comigo aí, né? E fala, professor, eu quero fazer parte da lista de transmissão, que tá num preço muito legal para você, tá? Então, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e já sabe, tá? Nós vamos fazer vários aulões também presenciais em Brasília pro STJ e também vários aulões online, tá? Tamo junto! Um abraço e até o nosso próximo vídeo no nosso canal. Valeu!